Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui no nosso Instituto Fabiano Pires. Eu quero trazer uma mensagem muito importante para você, falando justamente a respeito de autossabotamento. Na verdade, você sabia que nós somos os nossos principais sabotadores? Nós somos, na verdade, as pessoas que infelizmente mais conspiram contra nós mesmos. E é em cima disso que eu gostaria de refletir com você sobre um texto, até certo ponto muito conhecido da maioria. Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte do Senhor. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não se consumia pelo fogo. Que impressionante, ele pensou, porque a sarça, na verdade, não se queima, uma vez que ela está em chamas. Vou ver isso mais de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre meu povo do Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto que eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Esse texto aqui de Êxodo, na verdade, é um texto muito conhecido de todos nós, principalmente porque é o texto que faz a menção justamente da chamada de Deus para com Moisés para um trabalho muito específico. A grande questão é que, por intermédio desse chamado de Deus para com Moisés, nós temos algumas negativas por parte desse homem, quando ele, na verdade, resolveu, de certa maneira, trazer alguns argumentos para com o Senhor, para que ele pudesse ser dispensado dessa tarefa de ser o líder que conduziria esse povo para fora do Egito, principalmente daquela situação de escravidão. E, na verdade, se nós bem pensarmos, já começando aqui a nossa reflexão, nós temos que entender que Moisés não veio ao mundo ao acaso. Acredito, inclusive, que nenhum de nós vem ao mundo ao acaso. Nós não somos obras do acaso, pelo contrário, nós somos obras das mãos de Deus e Deus tem um projeto específico com cada um. O grande problema é que, na verdade, repito, nós somos os nossos maiores sabotadores. Nós nem sempre acreditamos tanto em nós mesmos quanto acreditamos no próprio projeto de Deus para conosco. Inclusive, se nós fizermos uma análise bem simplificada sobre a vida de Moisés, nós podemos dizer, primeiro, que Deus permitiu que ele nascesse, principalmente no momento em que as crianças hebreias, as crianças dos judeus, estavam sentenciadas à morte, e, na verdade, no meio dessa sentença de morte, o Senhor permite que Moisés nasça. Uma outra permissão de Deus foi justamente o salvamento de Moisés, quando a mãe dele coloca ele naquele cesto de juncos e coloca no rio Nilo, e o Senhor permite então que ele seja salvo como que pelas águas, razão pela qual ele também recebeu esse nome Moisés. Depois o Senhor também lhe dá uma outra permissão, que é ser adotado pela princesa do Egito, que segundo Flávio José chamava-se Termutes. A princesa Termutes, ela vê aquela criança ali e ela adota essa criança para si e passa, inclusive, a ter responsabilidade sobre ela. Mas uma outra permissão que Deus deu foi justamente que Moisés pudesse ser criado por uma mulher hebreia, que no caso foi a própria mãe, e depois que ele foi desmamado, aí sim ele passou a viver dentro dos palácios de forma mais comum, inclusive tendo mais uma permissão, que foi o de aprender tudo aquilo que ele pôde através das ciências do Egito. Deus também permitiu a ele que ele passasse 40 anos nessa fase desde o seu nascimento, até o momento de muito aprendizado. Depois ele passou outros 40 anos da sua vida cuidando da sua própria história. Quando ele sai do Egito, de certa maneira fugido, ele se casa, tem 2 filhos e passa então a viver a sua vida comum de família. E ele então recebe como privilégio esse chamamento de Deus para que ele possa ser o líder dessa libertação de Israel da escravidão do Egito, uma tarefa tão importante. A grande questão, repito, é que quando Deus chama Moisés, Moisés leva para Deus alguns argumentos. Por exemplo, quando o Senhor Deus, na verdade, o chama, ele faz 5 argumentações para com o Senhor para que ele pudesse ser dispensado. Essas argumentações foram: primeiro, ele perguntou para Deus, quem sou eu para ser chamado pelo Senhor e ser enviado para essa tarefa? Depois ele diz, o que eu vou dizer para eles? Ou seja, o que eu lhes direi quando eu chegar diante não só dos líderes dos israelitas, mas também diante de Faraó?
A terceira negativa foi: e se eles não acreditarem em mim, mesmo que eu diga tudo o que tem que ser dito? Depois, em quarto lugar, ele disse: Senhor, na verdade eu nunca tive facilidade para falar. E depois, em quinto lugar, ele chega a dizer para Deus: vamos fazer o seguinte, manda outra pessoa no meu lugar, porque na verdade eu não sou realmente essa pessoa tão ideal para essa tarefa como o Senhor imagina que eu seja. A grande questão é que para cada argumento que Moisés deu, Deus tinha um contra-argumento. Quando Moisés diz assim: quem sou eu? O Senhor Deus disse para ele: não interessa quem é você, mas o que interessa é que eu estou enviando você e eu vou estar com você. Isso basta para que a tarefa seja cumprida. Depois, em segundo plano, quando ele diz: o que eu vou dizer para eles? O Senhor diz: você vai chegar e vai dizer: o eu sou me enviou. Você vai com a minha autoridade para que você possa fazer esse trabalho. Em terceiro lugar, quando ele diz: e se eles não acreditarem em mim? Aí diz a Bíblia Sagrada que o Senhor deu a ele duas provas desse chamamento, que foi quando ele teve a mão colocada dentro do seu peito e ela estava normal, quando tirou estava leprosa, e depois ele volta a mão de novo para dentro da sua roupa e quando tira ela está normal, está sã. E a outra prova foi justamente uma vara que ele tinha em mãos, um cajado que ele lança por terra e de repente ela vira uma cobra e depois ele pega ela pela cauda e ela se transforma novamente num cajado, Deus demonstrando que se fosse necessário ele também interviria através de sinais. Em quarto lugar, quando Moisés diz: eu nunca tive facilidade para falar, o Senhor disse: não tem problema, na verdade quem foi que fez o homem? Inclusive quem foi que fez a boca do homem? Se eu estou te chamando, fique tranquilo, porque eu vou te dar essa capacidade para você se comunicar e resolver aquilo que tem que ser resolvido. E em quinto lugar, quando ele diz: manda outra pessoa no meu lugar, Deus se ira com Moisés e diz: olha, vamos fazer o seguinte, é você que eu quero, ponto final. Você não tem um irmão chamado Arão? Eu já mandei que ele viesse ao seu encontro e ele vai te auxiliar nesse processo de levar essa mensagem para essas pessoas para quem eu estou enviando você, ou seja, tanto os líderes de Israel, do povo hebreu, quanto também o faraó e a sua liderança. Nesse caso, então, eu te dou 5 dicas muito importantes para que você possa realmente cumprir com o chamamento de Deus na sua vida. Quando você entender que Deus está te chamando para uma tarefa muito nobre, nunca diga o seguinte: quem sou eu? Nunca fique pensando que você não tem predicados suficientes, nunca fique pensando que você não tem literalmente a condição de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Na verdade, você tem que ser a primeira pessoa a de fato acreditar em você para que você não fique se auto-sabotando. Você tem que acreditar que você é uma pessoa capaz, principalmente de cumprir com o chamado de Deus para com a sua vida. Em segundo lugar, quando Deus te chamar para uma tarefa muito específica, que você nunca diga: o que eu vou dizer para as pessoas numa atitude de incredulidade. Pelo contrário, que você não apenas creia que você pode, mas acredite que Deus vai te dar todas as capacidades necessárias e se for realmente muito importante, ou seja, se você entender que isso realmente é válido, que você também busque se especializar no sentido de também ter as ferramentas necessárias, que é da sua parte para buscar, a fim de que na junção das ferramentas que você alcançou, com a junção das ferramentas que Deus te deu, você possa fazer um trabalho extraordinário. Em terceiro lugar, quando Deus te chamar para uma nobre tarefa, nunca diga: e se eles não acreditarem em mim? O mais importante é que você realmente tem que fazer a sua parte, não importa o que custar, você tem que, na verdade, deixar inclusive de dar atenção às palavras dos haters, que são os odiadores de plantão, aqueles que estão sempre falando mal de tudo e de todos. Que você entenda realmente que o Senhor Deus chamou você e você não tem que ficar pensando no que as pessoas vão realmente dizer, no que elas vão pensar, mas você tem que realmente assumir a sua responsabilidade, cumprir com aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos, porque na verdade é um privilégio muito grande ser chamado por Deus para uma tarefa específica. Em quarto lugar, quando Deus te chamar para uma obra, que você nunca diga: eu nunca tive facilidade para falar, principalmente com essa atitude de incredulidade de também não conseguir ir adiante por conta da falta de preparo que talvez você imagina que você tenha, ou seja, te falta realmente algumas situações muito importantes que somadas no todo podem fazer grande diferença. Eu sempre costumo dizer que o sucesso é treinável e para que você possa então obter sucesso fazendo a obra de Deus, você consecutivamente pode sim buscar as fontes necessárias de recursos para que realmente você esteja sempre pronto e apto para fazer aquilo para o que foi chamado. E em quinto lugar, quando Deus te chamar para uma nobre tarefa, que você nunca transfira a responsabilidade dizendo para Deus: mande outra pessoa. Pare com essa ideia de ficar transferindo responsabilidade, assuma aquilo que Deus está entregando nas suas mãos, não olhe para trás, siga sempre em frente e, por amor a você e, consequentemente, principalmente atendendo o chamado de Deus, pare de se auto-sabotar. Deus te abençoe e vá em frente.